Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! E aí galera, eu sou o professor Sérgio. Estou aqui para fazer uma pequena dica para o concurso da CONCAP. Então a minha dica é sobre a partícula C. Ou melhor, o C dentro da ideia de concordância verbal. Então, primeiramente, é importante salientar o seguinte, olha só, nós temos o C, ele tem várias especificações, mas duas importantes são, o C ele pode ser partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de indeterminação do sujeito, nós estamos falando do sujeito indeterminado. Então veja bem, tem duas regrinhas do sujeito indeterminado. O verbo aparece na terceira pessoa do plural, desde que não possa ser depreendido pelo contexto. Roubar um carro. Quem roubou um carro? Alguém. Então, eles aqui, eles roubaram um carro, funciona como sujeito indeterminado. Para nós, o que é importante é essa segunda regrinha. Verbo na terceira pessoa do singular mais C, índice de determinação do sujeito. Precisa de pedreiros. Quem precisa de pedreiros? Não sabemos. Então vem para cá comigo, olha só. Para ser partícula apassivadora, eu tenho que ter verbo transitivo direto mais C. Olha só, o sujeito vem após. Então, por exemplo, vem descer casa. Por exemplo, em vende-se casa, nós temos o seguinte, quem vende, vende alguma coisa. O vende é um verbo transitivo direto. Opa, está aqui, O verbo é transitivo direto mais C. Então, se o verbo é transitivo direto, é porque o C é partícula passivadora. O verbo concorda com o sujeito que vem depois. Vende-se casa, casa é vendida. Percebam que dá para fazer a transposição. Agora, quando eu tenho C como índice de determinação do sujeito, ele vai ser verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. O verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo impessoal, tá? Então ele nunca irá para o plural. Eu posso colocar assim, necessita-se, de amigos, por exemplo. Todo problema é o uso do C. Então tá aqui, Quem necessita, necessita de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Então, isso aqui vai ser o índice de determinação do sujeito. O sujeito é indeterminado e o verbo nunca irá para o plural. E não dá para fazer a transposição, Vende-se casa, casa é vendida. Necessita de amigos são necessitados. Não dá para fazer a transposição porque nunca teremos um sujeito com preposição, ok? Então, veja bem. Outro fator importante para trabalhar a questão de sujeito. Então, cuidado. O C como partícula passivadora, o sujeito vem depois, ok? Se eu tenho índice de determinação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Outro fator importante é o inexistente. Percebam que nós estamos trabalhando com a impessoalidade. Veja bem, quando que o sujeito é inexistente, oração sem sujeito? Quando não possuem sujeito, os verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. São as situações, por exemplo, os fenômenos da natureza. Verbos como os fenômenos da natureza. Chover, nevar, relampejar, trovejar. Está aqui, Choveu na serra, mas geou no
sul. Então, o que choveu na serra? Chuva. O que geou no sul? Geada. Né? Verbo fazer e haver dando ideia de tempo decorrido, tempo passado. Cuidado. Ele torna-se um verbo impessoal. Ó. Havia 3 anos que Silvia se mudara para a Europa. O verbo haver e o verbo mudar. Da primeira oração, ó, havia 3 anos, quer dizer, fazia 3 anos. Então, o haver dá ideia de passado, nunca irá para o plural. Agora, Silvia se mudara para a Europa, quem se mudara? Silvia. Na segunda oração, Silvia é o sujeito. Faz 5 anos que nos separamos. Então, ó, não é fazem 5 anos, é faz, porque dá ideia de passado, tempo que já foi decorrido. Então, faz 5 anos e nos separamos. Quem separou nós? Na primeira oração, sujeito inexistente. Na segunda oração, o sujeito é simples. Então, o verbo haver dá ideia de existir. Toda vez que o verbo haver dá ideia de existir, ele nunca irá para o plural. Então, não havia em outros jornais flores mais belas. Quer dizer, não existiam. Dá para substituir? Dá. Então, haver nunca vai para o plural. Houve tumultos ontem no centro da cidade. Quer dizer, existiram tumultos. Dá para pôr o existir? Dá. Então, ele é impessoal. O haver dando ideia de existir, ele é impessoal. Então, mas professor, e a questão de uma locução verbal? Locução verbal formada pelo verbo haver. O que é uma locução verbal? De 2 até 3 verbos. O primeiro é um verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. O haver dá ideia de existir, vamos ver. Deverá haver feiras, deverá existir feiras. Se deverá haver, dá para poder por deverá existir, é porque o deverá haver, ele é uma forma impessoal, também ficará no singular. Então, o que é importante nesse momento como dica? Cuidado com o se, partícula passivadora, só acontece VTD mais se, verbo transitivo direto, aquele que não tem preposição, e o índice de determinação do sujeito com todos os outros verbos. Verbos intransitivos, que é um verbo completo, o verbo transitivo indireto, que é aquele que é incompleto e precisa da preposição, né? A que, a quem, de quem, com quem, para quem, por quem, e assim por diante. E temos também a situação do sujeito inexistente. Vimos o índice de determinação do sujeito, a partícula passivadora e o sujeito inexistente. O que é mais importante? Haver dando ideia de existir. O haver dando ideia de passado, ele nunca irá para o plural, beleza? Essa é a minha dica de hoje para você que vai fazer o concurso da CONCAP. Na questão, o uso do se, da partícula passivadora e índice de determinação do sujeito, e o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, beleza? Até o nosso próximo.